Lição 7.3. Que luta, hein, pra gravar essa lição. Até pra gravar realmente, tá? É a quarta vez eu acho que eu tô tentando gravar. Cai a internet, trava, tudo. É uma luta mesmo do ego. Eu senti que como se meu ego estivesse morrendo e não aceitasse a própria morte, tá? Mais ou menos isso que eu senti. A lição 33, a lição 7.3, ela fala: é minha vontade que haja luz. É minha vontade que haja luz. E literalmente, é minha vontade que haja luz. E é minha vontade com Deus que haja luz. Não a do meu ego. Do meu ego é que eu sofra, é que eu passe por tantas coisas para conseguir o que eu quero, para conseguir os meus desejos. E a vontade de Deus não é nada disso para mim. E quando eu nasci na essência. E eu fui criando tantos rótulos que eu me desconectei de quem eu sou. Eu, você, todo mundo. A gente se desconectou de que a gente é filho de Deus, que a gente é semelhança de Deus, que Deus não está separado de nós, né? Que Ele mora aqui dentro, que nós somos semelhança. Se eu sou semelhança, eu também posso fazer milagres. Eu sou milagres. Tem até um vídeo aqui no YouTube que eu fiz sobre a gente está tão dormindo, acordado, num sonho profundo, que a gente não percebe os milagres durante o dia. Às vezes, se eu perguntar, você me perguntar, eu vou te perguntar numa hora despercebida: e aí, qual foi o seu milagre hoje? Você vai ficar pensando horas de qual foi o seu milagre. Porque a gente se desconectou totalmente. Aí, quando você chega nessa lição, você fala: peraí, não é assim que as coisas, o meu ego não vai morrer assim. Então é uma luta tremenda do ego e é muito forte. Eu lembro que eu dei os comandos, que essa lição era para ter gravado ontem, e eu não consegui porque eu tive uma enxaqueca fortíssima, mas a lição teve um efeito tremendo na minha vida. Eu estava enxergando uma escuridão numa situação e eu dei os comandos, mesmo com enxaqueca. E automaticamente, como eu enxerguei luz naquela situação, eu falei: eu quero ver luz. Ao invés disso, porque todas as vezes que eu estou enxergando algo que não seja luz, é porque eu estou indo para o plano do meu ego. Então, nessa lição é onde a gente começa a reconhecer que todos esses caminhos que eu percorri foi do meu ego. Caminho de dor e sofrimento. O plano do meu ego é dor e sofrimento. É eu brigar, eu tirar satisfação, eu ir em lugares que acabam comigo, mas eu tenho que ir porque lá tem pessoas importantes, pessoas influentes. É eu ter que fazer isso, aquilo, coisas que me levam para os piores lugares. Em vez de entender que o plano de Deus para mim é só felicidade, mas eu tenho dificuldade de entregar e eu estou no processo total. E eu vi de ontem para hoje uma calma dentro de mim que eu desconhecia. É como se eu sei que é minha, porque eu nasci assim, mas é como se eu desconhecesse. É como se eu tenho tudo. Hoje vem uma preocupação em relação à vida financeira e eu falei: vai dar certo. Uma calma, uma tranquilidade. Essa sou eu. É eu me reconhecer como filha de Deus, como semelhante de Deus. Eu não posso ser diferente dele, se eu sou filha dele, se eu sou semelhante dele. Quando a gente entendeu que nós somos imagem e semelhança de Deus, em como parte que a gente não entendeu a palavra semelhante? Se eu sou semelhante, eu sou igual. E a gente se perdeu em meio a tantos rótulos. A gente se perdeu totalmente, né? E a lição hoje é para realmente lembrar a gente de quem a gente é. Só que a gente precisa entregar. E é um treino para essa cura existir. Lembrando que todas as vezes que eu falo aqui sobre salvação, eu estou falando sobre a salvação aqui, nesse plano.
aqui, é sobre a minha felicidade. A salvação é quando eu atinjo a minha felicidade aqui. Porque a gente vive a vida pensando na salvação depois. Mas e aqui agora? Eu vou me torturar mentalmente? Vou passar por situações ruins para ter a salvação lá depois? Mas e aqui? Será que é isso que Deus tem para mim? Um sofrimento? Eu tenho que aguentar firme o sofrimento? Eu tenho que ficar num casamento? Eu tenho que ficar num namoro que acaba comigo para depois eu ter um pedacinho do céu? E aqui? Então aqui nós estamos falando do aqui e agora. A nossa salvação aqui, a nossa salvação mental, da nossa mente. Porque quando a gente tá bem mentalmente, gente, nada abala a gente. O mundo pode estar caindo, que você vai enxergar a flor. É mais ou menos isso. E aí, ele dá o comando pra gente, o meu déficit gritou aqui. Eu sou uma pessoa que eu faço muitas coisas na minha essência. Pra mim não me perder a minha essência, eu vou muito profundo. Eu vou tão profundo às vezes que eu me perco lá embaixo. Então, assim, se eu não for concisa, não se preocupem. Escutem com o coração, escutem de novo para entender o que eu quero passar. Porque é de fato, é tão profundo que eu me perco lá embaixo. Então, escutem com o coração. O professor meu falava assim: se você ficar na mente, nada acontece. E esse assunto não é para ficar na mente. Você só vai entender se for com o coração. Porque o ego jamais, ele vai deixar você entender na mente isso aqui. Então, o ego vai gritar com você. Acha essa menina tá falando para você entregar sua vida para Deus, você vai comer o quê? Porque quando fala entregar minha vida para Deus, automaticamente vem aquela, talvez uma crença, talvez para você também vem isso. Ah, vou entregar minha vida para Deus, vou fazer igual aquelas pessoas religiosas que entregam a vida? Não. Aqui a gente tá falando sobre o nosso mental. Eu entregar minha mente para Deus. Eu parar com aquela questão de ter que fazer plano para tudo. Eu parar de ter que ficar preocupada de entender o que é bom ou ruim. Osho fala muito sobre isso, né? Quando você... Eu não sou a maior leitora de Osho, mas eu tenho 2 tarô do Osho, que cada um tem parábolas, né? Sobre o Osho. Então ele conta uma historinha. E Osho fala muito sobre essa questão de que a gente precisa parar de entender o que é bom ou ruim pra gente. A gente não sabe o que é bom ou ruim pra gente, porque a gente julga o que é bom ou ruim determinado das nossas experiências, que vem do nosso ego. Então, às vezes, hoje eu conheço alguém que foi maravilhoso. Daqui 10 anos, eu vou olhar para trás e falar, foi a pior coisa que aconteceu. Então, são experiências de acordo com o nosso ego. E aqui a lição fala que eu tenho que entregar para enxergar a luz, né? E aqui ele fala pra gente dar o comando e falar, é minha vontade que haja luz. Aí ele vai mais profundo aqui, eu vou deixar na descrição, que a gente fala assim, a gente começa a nossa prática falando assim, é minha vontade que haja luz, que eu contemple a luz que reflete a vontade de Deus em mim. Fala isso aí, é minha vontade que haja luz, que eu contemple a luz que reflete a vontade de Deus e a minha. Ou seja, a minha vontade de Deus é a mesma só para mim. Fora isso, é do meu ego. Tudo que eu não estiver vendo luz, eu estou no plano do ego. E o convite aqui é para você abrir mão. Abrir mão das tuas vontades. Eu estava estudando hoje, porque para mim vir aqui falar sobre isso tem que estudar muito. E hoje de manhã eu estudando nas minhas reflexões em casa, e a moça sonhou, a professora disse que sonhou, que falou assim, eu não lembro exatamente a palavra, eu acho que eu não anotei, mas era assim, eu desisto dos seus sonhos. Pro nosso ego isso é impossível. Eu lembro que eu tava com uma amiga minha, e ela é das finanças, e eu fui meio que falar um pouco sobre isso com ela, mas não tão profundo assim. Até então era mais uma coisa de física quântica. E ela ficou apavorada. Ou seja, o ego, né? O ego gritando sobre... Como assim? Como assim? Não pode. Uma pessoa extremamente racional, né? Sim, literalmente.
entregar não quer dizer que você não vai fazer mais nada da vida, mas a questão mental de entregar e entender que os planos seus são do ego, que você acha que é seu, porque não é seu. Você acha através dos rótulos que a gente criou, mas os meus planos e de Deus é o melhor para mim. Então, quando eu vou limpando a minha mente, eu automaticamente vou entendendo. Gente, e é hilário. Quando eu comecei a fazer as lições, eu acho que vale a pena lembrar disso. Lógico, eu comecei, parei, mas eu fiz 50 lições, eu acho, direto. Eu percebi claramente que eu falava as coisas e as coisas aconteciam. Eu sou filha de Deus, semelhante de Deus. Olha o poder que isso tem. Tipo, quem me segue aqui viu a correntinha que eu tenho. Eu falei da corrente à tarde, à noite eu recebi uma mensagem. E aí, chegou nas 50, eu não consegui mais. Meu ego brigou comigo ali, de que aquilo era uma mentira. Entendeu? E tá tudo certo, voltei. E aí até eu comentei com uma amiga, uma pessoa que eu conheci numa viagem, de fazer as lições novamente. Ela me falou uma coisa que até hoje eu falei pra outra pessoa. Ela falou, se você fizer suas lições de novo, você vai estar indo pro seu ego, você vai estar retrocedendo. E realmente, eu cheguei a gravar as lições, não fazer curtas, né, para pessoas que não têm essa habilidade. Todas as vezes cortou, né, foi a internet. Todas as vezes que eu assisto o filme novamente, eu aprendo algo. Então é mais ou menos igual a lição. Gente, eu vou acelerar aqui porque eu não tô confiando nessa internet. Porque eu coloquei meus 3G e já foi tudo. E a internet aqui tá oscilando. Tá, aí em seguida a gente vai falar, tipo assim, aquela frase maior, aquele textinho maior, como se fosse uma oração, a gente vai fazer 2 vezes no dia, um exemplo. E aí durante o dia, anota no papelzinho, você vai falar assim, todas as vezes que você lembrar, que você olhar para esse papel, você vai falar, é minha vontade que haja luz, a escuridão não é minha vontade. Todas as vezes, principalmente que vem uma mágoa de alguém, um medo, uma ansiedade, sentimentos ruins, você vai faltar esse comando. Eu lembro ontem que quando vim, até a minha enxaqueca, eu falava, é minha vontade que haja luz, a escuridão não é minha vontade. Gente, eu lembrei de uma coisa que eu acho muito interessante falar aqui. Uma vez eu tive febre e eu lembro que uma pessoa falou pra mim assim, como assim você teve febre? Tipo, você não pode ter febre. Você é terapeuta. Eu estou viva num plano. O dia que eu não tiver febre, o dia que eu não tiver enxaqueca, Deus vai me recolher. Vocês não vão ter eu aqui. Tá tudo certo. Então, gente, assim, eu lembrei disso agora. É uns rótulos que criaram pra gente também que é minha responsabilidade, minha enxaqueca. Ah, é. Tenho várias desculpas pra ela também. Eu tenho 3 hack, tenho vômito quando eu tive vômito quando eu tomei hack e minha cabeça, me encheu a cabeça, então deu enxaqueca. Eu retirei um ovário, fisicamente o ovário, e depois disso a minha menstruação, se eu tenho menstruação, eu tenho enxaqueca. É impressionante, mas se eu como, se eu me alimento bem, eu tenho pouca, muito pouquinho. Mas são coisas que acontecem, eu estou num plano material, né? Então, é igual quando às vezes a gente acha que a gente vive de luz. Que a gente tem que não pode cobrar, que a gente não pode ganhar dinheiro, que a gente não quer dinheiro. A gente tá num plano material. E aí entra um medo de que às vezes a gente fazer as lições e falar, vou entregar minha vida para Deus, eu vou passar fome. Porque tem a crença de que, eu não lembro se eu já falei isso aqui no vídeo, mas tem a crença que quem entrega a vida para Deus vai passar fome. Vai viver de luz, porque Deus vivia de luz. Não, se eu entregar minha vida para Deus, mentalmente, se eu entregar minha mente para não entrar em termos religiosos aqui, nada vai me faltar.
eu vou experimentar as melhores coisas porque eu sou filha dele. Só que as melhores coisas que vão me trazer paz. E não as coisas que meu ego acha melhor pra mim, que vão me trazer desilusão, sofrimento. Mas a gente tem medo. E eu estou nesse treino. Eu tô nesse treino total, porque assim... Eu achei que tantas coisas eram boas pra mim, eu lutei por tantas coisas que eram boas pra mim, e aí de repente você vê assim e fala assim, poxa, essas metas não significavam nada pra mim. Elas não são minhas, elas são do meu ego, de que ensinaram pra mim que sucedido é quem tem uma família, que sucedido é quem ganha tanto. E até ontem acho que eu vi um meme falando, né? Eu não lembro exatamente, mas falando de pessoas infelizes que têm um relacionamento, mas são felizes porque têm um relacionamento, mas são infelizes. Eu não lembro mais exatamente, mas que na sociedade ela é uma pessoa boa, mas em casa ela é feliz. Reconhecida porque tem um relacionamento como se isso fosse um troféu. Mas é infeliz. Será que é a vontade dela com Deus ou é a vontade do ego dela? Então, mais ou menos isso, não sei se eu consigo me expressar bem. Então, você vai tirar nessas próximas 24 horas, vou voltar para recapitular para terminar. Você vai falar essa maior aqui. É minha vontade que haja luz, que eu contemple a luz que reflete a vontade de Deus e a minha. Quase o mesmo tamanho, né? Mas aí durante o dia, anota no papel, você que gosta de marcar no bilhetinho, você vai falar. É minha vontade que haja luz. A escuridão não é minha vontade. Toda vez que você sentir também que vem algo aí escuro aí, nebuloso aí sobre você mentalmente falando, você vai dar o comando. É minha vontade que haja luz. A escuridão não é minha vontade, é minha vontade que haja luz. A escuridão não é minha vontade, tá? Você vai repetir isso por várias vezes. Isso é um treino, gente. Quanto mais você resistir, mais você vai sofrer mentalmente. E agora é a hora da entrega. Você vai treinar somente quando você vê, você está totalmente entregue. E deixando o seu ego morrer. Lembrando mais uma vez que a gente está usando uma metáfora para falar aqui do inimigo, que é o ego, tá? Nosso maior inimigo é o nosso mental. Às vezes a gente vê muita gente, assim, eu escuto muito isso, né? Ai, eu tô acabada porque fulano tá com inveja, porque fulano fez isso pra mim. Nosso maior inimigo é a nossa mente, sem sombra de dúvida. E quando a gente começa a fazer a lição, começa a vir muitos testes também pra gente, viu? Ontem mesmo uma pessoa me falou uma coisa e eu fiquei magoada. Não sei se eu fiquei magoada ou se eu fiquei pressionada. Ela usou um termo pra mim, não vou falar que talvez a pessoa vai entender, vai ficar também na mágoa, né? E como ela não tá nesse processo, ela falou um termo pra mim e eu falei assim, gente, mas... Aí eu pensei, mas será que eu tô triste porque ela pensou isso? E se eu tô triste por isso, é porque eu também tenho preconceito. E por aí vai. Ou seja, o mental. Aí eu falei, eu quero ver luz nisso aqui, gente. É minha vontade que haja luz. Então, se você tá com algum problema aí, também pensa nessa pessoa, ou com uma pessoa, pensa nessa pessoa e fala assim, é minha vontade que haja luz. E é minha vontade com Deus que haja luz. Então, a única função nossa aqui é a felicidade. E pra gente ser feliz e ter paz, a gente tem que entregar a nossa vida para o Espírito Santo nos guiar, porque a gente só vai pro nosso ego. Porque a gente criou tantos rótulos, tantas historinhas, que a gente está totalmente achando que a gente é nosso ego. Achando que para ser feliz eu tenho que ter tal roupa, de tal marca, que eu tenho que ter o corpo desse jeito. E a tendência dessa parte é piorar, né? Com todas essas estéticas. Nada contra, né? Eu acho que a gente tem que fazer, tá tudo certo, quem gosta. E quem não gosta, tá tudo certo também. Mas isso não é a questão de estar feliz. Isso não é um plano de felicidade. Longe disso, o que mais pessoas lindas, maravilhosas se suicida, acontece tanta coisa, vive triste, perturbada.
Então isso é o de menos, né? Então a paz que a gente tá falando aqui é interna, né? Salvação é aqui e agora. É tipo quando a gente tá doente. Quando a gente tá doente, o que a gente quer? É só ter saúde, não é? Nada mais importa. E é sobre isso. É paz. Eu quero ver luz. Toda situação que vem com conflito pra você, você fala, eu quero ver luz. No dia a dia normal, tá assim a lição, eu quero ver luz ao invés disso. Ou dar o comando, né? É minha vontade que haja luz. É minha vontade que haja luz. A escuridão não é minha vontade. É minha vontade que haja luz. Escreve em todos os lugares, gente, porque a pior coisa é a gente não estar bem mentalmente. A gente tá cheio de mágoa, cheio de... A gente precisa atravessar. Tem uma lição muito linda que fala assim, que Deus fala assim na lição, né? Se você tiver medo de atravessar essa escuridão na sua mente, não ensinaram pra você que tudo que você fizer comigo, com Deus, é sucesso? Então se imagina pegando na minha mão aí agora, que vai ser sucesso. Você vai passar por esse vale aí, mentalmente falando, e vai ser sucesso. Tudo que a gente empreende com Deus é sucesso? Não ensinaram pra gente isso? Então pega essa crença e vai. A gente vai atravessar isso aí. E é isso. Estou muito feliz de poder vir aqui. Estou muito feliz de estar buscando a minha cura mental, porque meu único propósito aqui é a minha cura. Meu único propósito aqui é atingir meu objetivo, minha salvação, de ser feliz, de atingir minha felicidade. Quando você começa a estudar e começar a deixar o ego morrer, você começa a perceber que meu propósito não é a aprovação dos meus pais, que meu propósito não é conseguir isso, aquilo, que meu propósito não tem nada a ver com essas coisas que eu achava que tinha. Meu único propósito aqui é minha salvação, que é a minha correção mental, é se relembrar de quem realmente eu sou, tá bom?